Falo também sobre a bolada que o Palmeiras faturou com o seu estádio na temporada passada. Palmeiras versus São Paulo, com números extremamente favoráveis ao Palmeiras. Tudo sobre mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que o Palmeiras faturou mais de 100 milhões de reais na temporada passada com o seu estádio? Somente com repasses da W Torre, o Verdão ficou com 52 milhões de reais. Vale a lembrança que esses repasses equivalem ao percentual a que tem direito o Palmeiras por cada dia de show ou evento no Allianz Parque. Esse acordo com a W Torre foi firmado assim que o estádio foi construído e durante um período de 30 anos a W Torre é a dona do Allianz Parque, exceto em dias de jogos, mas qualquer evento que ela faz, ela repassa um percentual ao Palmeiras e esse percentual vai aumentando de valor conforme o tempo passa. Além dos 52 milhões em repasse da W Torre, o Palmeiras também faturou 67 milhões e 200 mil reais livres de impostos com bilheteria, fruto dos jogos de Campeonato Brasileiro, Paulista, Libertadores, entre outros. No total, somando bilheteria e também os repasses da W Torre, 119 milhões e 200 mil reais, bastante dinheiro, especialmente porque eu não estou colocando nessa conta o Avante, que é o programa de sócios torcedores muito impulsionado pela boa capacidade do estádio e também pelo fato de o Allianz Parque estar sempre cheio. Só para completar, se o Allianz Parque é sinônimo de sucesso e dinheiro, a Arena Barueri tem sido um enorme fracasso. Houve jogo nessa temporada em que o Palmeiras precisou pagar para jogar na Arena Barueri, o estádio arrendado por Lila Pereira, isso porque os custos da bilheteria não foram suficientes para bancar os custos, a receita com a bilheteria não foi suficiente para bancar os custos da abertura do estádio. A saideira sobre o Verdão. Você sabia que o Clube Social e esportes amadores também renderam lucro para o Palmeiras no ano passado? Foram 71 milhões e 100 mil reais, todos esses números no balanço oficial alviverde. A Colômbia, que vai enfrentar os mesmos adversários do Brasil nessa data FIFA, só na ordem invertida, convocou Carrascal, Arias, Andrés Gomes, Carboneiro e Borré, jogadores que atuam no futebol brasileiro. Já o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, revelou que a final da Libertadores da América de 2027 pode acontecer no Brasil. Rio de Janeiro e Brasília são duas das alternativas com concorrentes em outros países da América do Sul. Para trazer bastidores e retrospecto de Palmeiras e São Paulo, os times se enfrentam nesse sábado às 21 horas no Morumbis, jogo de líderes do Campeonato Brasileiro. Dá para contar que esse é o clássico que o Abel mais disputou desde que foi contratado pelo Palmeiras em 2020. No período, 28 jogos, com muita vantagem do Palmeiras. 12 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. E essa vantagem se dá de maneira ainda mais efetiva no histórico mais recente. O Palmeiras não perde para o rival há 11 partidas, desde 2023. Nessa sequência são 7 vitórias e 4 empates. Dos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Palmeiras, com direito inclusive a eliminações importantes, como no Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o São Paulo em mais um clássico polêmico, garantiu vaga na grande decisão. Polêmicas têm sido a grande marca de Palmeiras e São Paulo quase sempre, ou pelo menos recentemente, com decisões a favor do Verdão. Foi por isso que nessa semana Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, exigiu uma arbitragem isenta. Como consequência, o Anderson Barros se posicionou afirmando que ninguém vai ganhar no grito. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para deixar seu palpite. Da São Paulo, da empate ou da Palmeiras no clássico desse sábado no Morumbis. O que tem de verdade em Fabinho, Wendel e Nino do Palmeiras pode esclarecer ouvindo a live nos Estados Unidos com 6 graus negativos. Caraca, meu. Fica bem aí. Bom, sobre Wendel, Nino e Fabinho. O Fabinho interessa demais. O Fabinho é muito alvo do Palmeiras, só que o Fabinho ainda não se decidiu sobre o que fazer, tá? Ele tem contrato até a metade do ano, a prioridade dele é voltar para a Europa. Não se descarta que o Al Ittihad o mantenha, só que o Al Ittihad só vai mantê-lo, só vai oferecer uma proposta para ele se ele aceitar uma redução salarial. Hoje o Fabinho ganha na casa dos 11 milhões de reais por mês. Sobre o Wendel, é alguém que pode sair do Zenit, a pedida costuma ser de 20 milhões de reais.
sobre o Nino. Esse é o mais próximo de virar jogador do Palmeiras. Tratativas já acontecem desde o começo do ano. O Nino já aceitou jogar no Palmeiras. O que falta é um acordo com o Zenit. O Zenit só queria negociá-lo depois do fim do campeonato por lá, tá bom? Boa noite, Nico. O João Paulo Sampaio não se incomoda de nunca ter uma oportunidade no time principal? Paulo, pergunta excelente, né? Eu até imagino que sim. Até imagino que... porque em algum momento se prometeu isso para ele, mas ele tem tanta autonomia na base do Palmeiras, mas tanta, e tem um salário tão alto que eu acho que isso acaba sendo amenizado, tá? Hora de falar sobre o Palmeiras. A presidente Leila Pereira respondeu sobre reforços lá no Paraguai. O presidente esteve na sede da Conmebol para assistir ao sorteio da fase de grupos da Libertadores e foi perguntada sobre o Nino, abre aspas, para a presidente: esse atleta realmente é interesse do Palmeiras. Não foi possível nessa janela e vamos aguardar até o meio do ano, porque depende do Zenit. Eu tenho interesse no jogador, mas se o clube não quer vender, tenho que procurar outras oportunidades. Informação que eu tenho é de que o Palmeiras vai esperar até a metade do ano com a convicção de que Nino pode sim ser contratado. Já Fabinho do Al Ittihad vive situação distinta. Leila Pereira afirmou o seguinte, abre aspas: o Palmeiras não está negociando com o Fabinho, sempre estamos atentos ao mercado, mas eu, a presidente Leila, estou muito feliz com o elenco que a gente tem hoje e acredito que o Abel também. Essa recusa da Leila em relação ao Fabinho passa muito pela falta de vontade do Fabinho em voltar para o Brasil por agora. Jogador do Al Ittihad, tem contrato só até junho, mas existe uma expectativa grande por parte dele de voltar para o futebol europeu, ou até de continuar na Arábia Saudita, onde ele ganha 11 milhões de reais por mês. Com a venda de Vitor Reis, Estevão e Richard Rios e participação no Mundial de Clubes, Palmeiras ultrapassa 1 bilhão e 600 milhões de receita. Alcança quase 300 milhões de superávit, mas vê dívida passar de 1 bilhão. Deixa eu acrescentar uma informação em cima do balanço do Palmeiras, já contei em vídeo, mas é sempre legal trazer para vocês aqui. O Palmeiras gastou, só com premiações a atletas e membros da comissão técnica, 97 milhões de reais no ano passado. E esse número, que já é alto, chama ainda mais atenção se a gente lembrar que o ano de 2025 termina sem nenhum título para o Palmeiras, né? Então dá para dizer que o Palmeiras pagou prêmios no valor de quase 100 milhões de reais para atletas e para o Abel, numa temporada em que ele foi três vezes vice do Paulista, vice do Brasileiro e vice da Libertadores da América. Nicola, mas por que pagou prêmios? Porque os prêmios não são pagos apenas pela taça. Você paga prêmios por avanços em fases, em competições, enfim, é do jogo, né? O alento para o torcedor do Palmeiras diante desse número que de fato causa algum apavoro é que o Palmeiras conseguiu faturar com premiações nos torneios que disputou, mesmo sem ter sido campeão, pouco mais de 315 milhões de reais, tá? O número fechado, esse número é muito impactado pela presença do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo garantiu ao Palmeiras uma quantia. Deixa eu pegar o número direitinho, porque a gente já traz, quer ver? Ó, mundial. Deixa eu vou colocar aqui, que aí talvez já apareça exatamente onde eu queria. Boa, exatamente, ó. Então, 97 milhões foi quanto se gastou com premiações para atletas, 315 milhões de reais foi quanto o Palmeiras faturou com prêmios nos torneios que disputou e 218 milhões apenas com o Mundial, tá? Se o Palmeiras tivesse sido campeão de um torneio importante no ano passado, putz, aí a arrecadação seria estratosférica, tá? A Selma Dias, é verdade que Almada e Luiz Henrique estão certos com o Palmeiras? Não. E eu te diria que são dois nomes quase impossíveis. O Almada, porque não quer jogar no Brasil, ele tem muito mercado no futebol europeu, e o Luiz Henrique, porque vai custar 30, 35, 40 milhões de euros, tá? Se houver alguma movimentação do Luiz Henrique, a tendência é que ele se movimente por algum clube por lá, jogador muito valorizado. Nicola, de atualizações em relação a negociações do Palmeiras. Pedro, muita gente falando que o empresário do Nino está em São Paulo para negociar com o Palmeiras. Deixa eu até mandar uma mensagem para ele. Júnior Mendonça. Júnior. Vamos ver se eu consigo alguma atualização sobre ele. A informação que eu contei nessa semana exclusiva sobre o mercado do Palmeiras é que o Nino não é o único alvo do Palmeiras para o meio do ano, tá? O Palmeiras sonha em ter o Nino e também o Wendel. O Wendel é aquele volante de 28 anos de idade, formado na base do Fluminense, que passou pelo Sporting de Portugal, está desde 2020
no Zenit. Já tentou sair de lá de diversas maneiras, chegou a fechar com o Botafogo no ano passado. O Botafogo não cumpriu com os acordos comerciais, com a parte financeira, não bancou o que tinha que pagar e o Zenit desfez o negócio, tá? Qual que é a intenção do Palmeiras em relação a essas negociações com o Zenit? Colocar um dinheiro e mais um jogador para receber em troca o Nino e o Wendel. São dois jogadores, para mim, bem diferentes. O Wendel é excelente meio-campista, pode ser volante, pode ser meia, seria titular na grande maioria dos times do futebol brasileiro, tá? Rapaziada, boa, mais um giro de notícias do Palmeiras nesta manhã deste sábado. Não é amanhã não, já é tarde, né? É mais de meio-dia, então eu tô postando vídeo, eu tô gravando esse vídeo aqui. Então, rapaziada, daqui a pouco, mais tarde, logo mais aí, 9 horas da noite, 9h30, não sei qual é o horário certo, mas é por volta das 9h30, 9 horas. Vai ter jogão. Vai ter um jogão entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras. Deixa no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Pra mim, 2-0 Verdão. Deixa no comentário o seu palpite. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. E até o próximo vídeo. Fui!